demagogia barata que atenta contra as tradições vascaínas, fere o estatuto do clube e ajuda o grande responsável pela tragédia a assumir o papel de vítima. Gente do céu. É de uma pequenez. Eu não vou nem falar o que eu penso, porque se eu vou falar o que eu penso. Isso aí, eu tenho que falar o que o Boechat falou pro pastor Silas Malafaia. Eu não preciso falar, porque quem não sabe o que ele falou, procure no Google. Vai procurar esse cara. Porque você não pode usar politicamente, é o que o senhor me falou, uma pequenez, uma mesquinhez. Usar politicamente uma tragédia. O Vasco, primeiro, o Vasco não está transformando o Flamengo em vítima. Quando você homenageia o clube que teve 10 crianças mortas, você está homenageando essas crianças que morreram. Essas crianças eram o Flamengo também, né? Jogavam pelo Flamengo. O Vasco não está passando pano na cabeça de ninguém, não é isso. Não está em discussão aqui a responsabilidade do Flamengo. Está apenas um ato de solidariedade a uma grande família, enorme família, que é a família do Flamengo, né? Por uma tragédia que aconteceu. A apuração, a culpa, isso aí deixa pra gente, a gente fala bastante aqui. O que o Vasco fez foi um gesto bonito, lindo. Aí vem presidente do conselho, Roberto. Desse tamanho. Consegue crescer, entendeu? Sabe? Pois o Vasco só vive dificuldade por causa de gente então como esse cara. Desculpe o senhor Roberto Montenegro, não desculpe nada, senhor Roberto Montenegro. É execrável essa sua posição. É execrável, o senhor não tem... Aí sim a gente pode falar de caráter. Eu acho que uma pessoa que usa politicamente isso, dessa maneira, escrota, sabe? Que caráter tem? Como é que pode ser presidente de conselho de um clube que tem a história que o Vasco tem, gente? O Vasco tem uma história no futebol brasileiro, vai lá para trás, de abrir o clube para os negros. De construir com as mãos o próprio estádio. O seu próprio estádio, de ser de estar na vanguarda de causas sociais e tudo mais. Aí vem um imbecil desse falar um negócio desse porte. Desculpa, tudo bem, mas é que é revoltante. É revoltante. Sem um imbecil. Sabe, é muito revoltante. O Vasco é tão gigante, o Vasco é tão gigante, tão enorme. Ele fez isso. Tão enorme. Ele é tão grande que ele pegou a bandeira do Flamengo e botou no colocou a dignidade, a grandeza, o que é o Vasco da Gama, que você que é torcedor do Vasco tem que ter o orgulho de que isso que foi feito. Orgulho. E a maioria dos vascaínos tem. Orgulho, porque o Vasco mostrou mais uma vez a sua grandeza. O Vasco não é grande, o Vasco é gigante, é enorme, é estratosférico, para colocar na camisa a bandeira do seu maior rival, para mostrar que naquele momento ele está junto com as vítimas. Ele está, naquele instante, não só junto com as vítimas do terrível acontecimento do Flamengo, mas com as vítimas do terrível acontecimento na cidade do Rio de Janeiro, das pessoas que foram mortas. Por isso é que está escrito ali, em frente juntos, é para as pessoas que moram no Rio de Janeiro, do que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro ontem, na última quarta-feira. Gente, o que o Vasco fez é gigante, é nobre. O cara que não reconhece isso nem merece ser vascaíno. Olha, eu vou dizendo, sabe o que eu acho engraçado? É o seguinte, se fica quieto e não faz nada, vamos falar, tá vendo? Rivalidade babaca, como é que o clube não se manifesta num momento tão difícil? Se faz, se critica o cara. Juro pra vocês, olha, ontem que eu recebi de mensagem no Twitter de torcedores de outros times. Elogiando. Perguntando se essa camisa estaria à venda. Não, vai ser leiloada, todas as camisas que foram colocadas ontem no jogo, elas serão leiloadas e o dinheiro será revertido para as vítimas das enchentes do Rio de Janeiro. Sim, não estou falando isso, estou falando que tinha torcedores de times perguntando se essa camisa estaria à venda, porque gostaria de comprar para guardar. Sim. Porque é uma camisa histórica. Pois é. Sem dúvida. Gente, foi emocionante. Podem desligar, tem um celular tocando aí. Foi emocionante o que o Vasco fez ontem. Emocionante. E aí você vê depois... E o Rezende fez também, né? Só para registrar, o Rezende entrou com as camisetas também. Com o rosto dos meninos todos, né? Mas sabe o que é complicado, Benja? É que, infelizmente... Isso aí, desculpa, só para terminar. Isso aí não encerra a rivalidade. Claro que não. Se tiver uma final de Taça Guanabara domingo, Vasco-Flamengo, o torcedor do Vasco vai querer ganhar de 8-0 do Flamengo. Não muda nada. Rivalidade é uma coisa, irracionalidade é outra. Isso foi uma atitude nobre. Sabe o que é o problema, Benja? É humano, infelizmente, cara, o fanatismo, ele cega as pessoas, cara.
Eu entendo que o vascaíno ele tem talvez aí até ódio do Flamengo como clube de futebol. Mas quando a gente passa por um problema como esse, como o Flamengo passou, eu não estou aqui falando a respeito das causas que originaram aquele acidente. Estou falando depois das consequências. Eu estou falando de amor ao próximo. Eu estou falando de solidariedade. Eu estou falando de consternação. Quando tudo isso está agregado dentro de uma situação, e todo mundo sabe que isso poderia ter ocorrido, aconteceu com o Flamengo, mas poderia ter ocorrido com qualquer clube do futebol brasileiro, porque agora todas as prefeituras estão levantando aí onde os garotos estão alojados e todos os clubes aí, nenhum deles tem correspondido, pelo menos até então, não vou ser leviano. Não vou ser leviano de apontar todos os clubes brasileiros, talvez não dando essa condição adequada para a garotada, mas pelo menos do que eu vi aí, Corinthians tá errado, São Paulo tá errado, uma série de outros clubes que levantaram aí também, tem uma série de irregularidades que também não atendem aí ao que o Corpo de Bombeiros pede. Então, cara, isso poderia ter acontecido com qualquer clube brasileiro. Eu acho que o que o Vasco fez ali foi demais, eu acho legal demais essa ideia que o Vasco teve aí, essa iniciativa, porque partiu de dentro do próprio clube, apesar da rejeição por parte de alguns. Mas, cara, isso daí mostra o tamanho do Vasco, cara. Mostra o tamanho do Vasco. Atitude gigante por parte do clube. E eu bato palmas, cara. O Vasco mandou super bem. Viu? Eu tava ontem, eu concordo com você, mano. Olha, posso falar? O Vasco merece de pé. Verdade, verdade. A diretoria do Vasco está de parabéns pela homenagem. O Pacto também. Concordo. Eu achei legal. Palmas para a diretoria do Vasco, realmente uma atitude... Uma vanha para quem criticou isso daí. Uma atitude nobre, fantástico. Eu espero em breve ver se consigo uma camisa dessa, que eu também gostaria de guardar na minha coleção. Bom, e que isso sirva não só para que essa rivalidade entre Flamengo e Vasco seja colocada de uma forma o mais pacífico possível daqui em diante, mas eu duvido que em outras praças aqui do Brasil isso fosse feito. Juro mesmo. Eu tô aqui, eu tava ontem no expediente com o João Guilherme, com o pessoal todo, e eu tô há 2 anos aqui no Rio. E até que tava conversando isso com o Sormani uma vez que a gente sai à noite assim pra tomar cerveja e tal, assim pra conversar. Eu não bebo, da receptividade. Não, tô falando sério agora. Da receptividade do povo carioca e como que o carioca trata a rivalidade entre os clubes aqui na cidade ou então no próprio estado. O povo carioca, ele, não vou dizer que ele é mais carinhoso, mas ele é mais respeitoso com o seu rival em relação a outras praças aqui no Brasil. Tem menos ódio, para resumir. Tem menos ódio, né? Aqui, eu não vejo, por exemplo, ainda, né? Espero que isso possa mudar, que esse exemplo seja dignificado em outras praças. Por exemplo, eu não vejo o Corinthians fazer uma homenagem verde a um acontecimento do Palmeiras, alguma situação. O próprio Corinthians proíbe que pessoas comuns circulem de roupa verde dentro do clube. Que eu acho isso cretino, absurdo. Ah, mas existe a rivalidade Palmeiras e Corinthians dentro de campo. Agora, o Williams, o volante, foi xingado e criticado porque ele saiu de um treinamento com uma bermuda verde normal, que não tinha nada a ver com o clube, o cara estava indo embora para casa. Então, assim, são coisas pequenas, né? Que às vezes, quantos torcedores do Grêmio que às vezes vestem vermelho e são criticados e vice-versa. Então, assim, são coisas que não mudam nada no dia a dia, que não vão quebrar a paixão de ninguém por causa de um radicalismo imbecil. Olha, então, que isso sirva de exemplo para que daqui pra frente a gente evolua. Vou só ler alguns tweets, olha, impressionante a quantidade de tweets de torcedores do Flamengo, né? Cara, nós estamos falando de Flamengo e Vasco. Eu fui uma vez ver uma final de Campeonato Carioca, Flamengo e Vasco, aqui no Maracanã. Deus do céu, velho. Que rivalidade absurda. O Jardel Oliveira. Bem, já sou rubro-negro, confesso. Não, sou rubro-negro e confesso, quando vi o Vasco da Gama entrar em campo com aquela camisa, eu senti um orgulho de estar vivo e ver isso. O Vasco conquistou meu respeito e admiração. Renato Figueiras. Benja, parabéns para o Vasco. Sou cruzeirense, mas se fosse com o Atlético Mineiro, teria orgulho do Cruzeiro por esse ato nobre. Grande nobreza do Vasco, parabéns. O Wagner aqui fala certo, viu, Flavinho? Em um país cheio de ódio, egoísmo, vem alguém mostrando algo diferente e já é logo combatido. Incrível. O André Lisboa, bem, eu sou rubro-negro fanático e admito que agora sim o respeito voltou. Gigante atitude que vem tendo o Vasco da Gama pós-tragédia. O André vulgo Batu, eu sou flamenguista e achei a atitude do Vasco gigante. E de hoje em diante não falo mais mal, nem faço piada. Ganhou um admirador flamenguista. Parabéns, Vasco.
Cara, e aqui a quantidade de torcedores, a quantidade de mensagens de torcedores do Flamengo emocionados, elogiando o que fez o Vasco, é impressionante. Então, repito, olha, a gente vai mudar de assunto. Pelo jeito, é uma opinião unânime do programa, né? Então, olha, o Fox Sports Rádio enaltece demais a atitude da direção do Vasco. Demais. Foi uma atitude realmente gigantesca, inesquecível. Nobre. Provavelmente daqui 20 anos, 30 anos, quando estiverem comentando a história do clássico, infelizmente vamos lembrar de uma tragédia dessa, que as tragédias elas ficam imortalizadas pro resto da vida. Os programas de futebol vão estar falando, olha, teve uma vez aí que o Vasco entrou com uma camisa com a bandeira do Flamengo. Entrou para a história. Se tem gente que critica, fazer o quê, né? É o país da intolerância. Break, produção. Vamos chamar o break na volta. Hoje é dia de Fla-Flu, hein? A gente já volta rapidinho. Que isso?